Bom dia. Bom dia, desculpe a confusãozinha aí no início da aula, que houve uma atualização do Canvas e a turma de vocês tinha sumido de lá. Então, já colocado a turma de 2021, então houve um sumiço. Estou transmitindo hoje um local especial, dá para vocês verem lá no fundo, um ursinho azul de abajur, né? Então, eu estou aqui no quartinho que é usado por netos. Então, nós vamos hoje dar prosseguimento aí ao nosso tema, e nós estamos falando da farmacologia do aparelho cardiovascular. Então nós vamos dar continuidade a isso. Na aula passada, nós estávamos falando sobre as drogas antihipertensivas, o que nós usamos no tratamento da hipertensão arterial. Aquele tema é muito importante porque vocês, independentemente da especialidade que vocês resolvam adotar como prática para vocês vão encontrar pacientes em uso de drogas antiarrítmicas. Drogas antihipertensivas. Vocês mesmos vão prescrever muito antihipertensivo nos ambulatórios de vocês, no dia a dia, por ser uma doença muito prevalente. Então a gente acaba tendo sempre que saber alguma coisa sobre antihipertensivos. O tema de hoje, ou os temas de hoje, são um pouco mais especializados no campo da farmacologia cardiovascular. Então, em alguns momentos, eu vou passar um pouco mais rapidamente sobre essas drogas, mas o conhecimento geral é fundamental, principalmente daquelas drogas que vocês vão encontrar um número maior de pacientes utilizando. Nós vamos, então, começar com as drogas antiarrítmicas. Quando eu digo drogas antiarrítmicas, eu estou falando de drogas utilizadas no controle das arritmias cardíacas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai usar drogas antiarrítmicas é reconhecer uma arritmia cardíaca. E a gente só vai reconhecer a arritmia cardíaca através do eletrocardiograma. Sem saber interpretar um eletrocardiograma, nessa parte relativa às arritmias cardíacas, não vai ter sentido nenhum saber usar drogas antiarrítmicas. Por isso, são um tema mais voltado para o especialista, mas que vai acabar atingindo vários e vários outros especialistas, mesmo não sendo cardiologistas. Então, nós estamos aqui falando de um grupo de drogas cujo efeito é diminuir o automatismo cardíaco, é fazer o coração bater mais devagar, em outras palavras. São drogas, então, que elas estarão tentando dar uma paradinha no coração. Nós usamos drogas antiarrítmicas para tratar as taquiarritmias, ou seja, aquelas arritmias onde há aumento da frequência cardíaca. As bradiarritmias são tratadas com marca-passo, com outro tipo de equipamento, ou com outro tipo de conduta. Poucas vezes nós vamos usar drogas para tratar bradiarritmias. Nós vamos usar mais para tratar as taquiarritmias, as acelerações dos batimentos cardíacos. Então, essas drogas, vocês vão ver que elas vão diminuir a condutibilidade do sistema de condução. Então, elas vão interferir principalmente na atividade iônica do coração. Então, elas vão fazer com que a condutibilidade através do sistema de condução diminua. Quando você diminui a condutibilidade através do sistema de condução, faz a transmissão do impulso elétrico ficar mais lento, o risco que você tem é de disparar os chamados focos ectópicos. Esses focos ectópicos são focos geradores de estímulo próprio do músculo cardíaco. Sempre que você tiver um retardo na condução do sistema, de impulsos elétricos normais do coração, há uma tendência do coração gerar ele próprio batimentos. Existe um certo automatismo cardíaco e há um risco, então, de esses focos ectópicos dentro do próprio miocárdio gerarem estímulos. Isso pode provocar arritmia. Por isso é que a gente diz que os antiarrítmicos podem ser pró-arrítmicos. Também eles podem, por interferir nas trocas iônicas em geral, interferir também nas trocas iônicas dos vasos e produzir quedas da pressão arterial. E apesar da gente utilizar os antiarrítmicos para tratamento de arritmias cardíacas, nem sempre a gente consegue, com esse uso, prevenir morte súbita. Muitos pacientes morrem de morte súbita cardíaca por arritmia, apesar do uso de antiarrítmicos. De modo que nós não vamos usar essas drogas
em todo mundo. Nós vamos usar aí nesse que está dizendo nesse slide. Vocês desculpem o slide deformar a formatação, isso aí não foi culpa minha, é o Canvas que faz isso, né? Eu tentei salvar em PDF, mas não abriu. Tentei salvar em outro formato para evitar a desconfiguração do slide, mas aí não abriu aqui no ambiente do Canvas. Então nós vamos utilizar em arritmias chamadas sustentadas. São aquelas arritmias que o paciente tem e ela fica persistente, né? Aquelas arritmias que se mantêm, especialmente se o paciente for sintomático. Em algumas arritmias não sintomáticas e não sustentadas, não vale a pena usar essas drogas, porque o risco se torna maior que o benefício. E também vamos usar naquelas arritmias que podem ser graves, arritmias que a gente chama de potencialmente fatais, arritmias que podem matar por si só ou podem conduzir a complicações. E principalmente se forem arritmias agudas. Em algumas arritmias crônicas, a gente usa outras medidas preventivas, como no caso, por exemplo, da fibrilação atrial crônica, em que a gente usa apenas anticoagulação para evitar que o paciente tenha disparo de trombos intraatriais. Mas nas arritmias agudas, principalmente se for paciente sintomático, arritmia sustentada, potencialmente fatal, estamos, então, indicando o uso de drogas antiarrítmicas. Essas drogas, elas são classificadas de acordo com seu mecanismo de ação. Vale a pena aqui eu tentar dar uma voltazinha aqui antes, nos slides lá iniciais. Esse slide aqui, da eletrofisiologia cardiovascular, vai ser muito útil para nós agora. Observem, relembrem, fase 0 da despolarização. Essa despolarização ela acontece no sistema de condução cardíaco e também na fibra cardíaca. Nessa fase 0 eu tenho uma rápida entrada de sódio para a célula e ela se torna eletropositiva. Depois eu tenho essa fase 1, que é a saída do potássio, esse declínio. A fase 2 de platô, que é a entrada de cálcio. A fase 3, que é a bomba sódio e potássio. E a fase 4, que são os canais lentos de cálcio. Vejam que na fase 0, a atividade elétrica é muito intensa. Na atividade 1, um pouco menor. Na atividade 2, é significativa. Na fase 3, a atividade é marcante. Né? Então, isso aqui é importante, porque agora nós vamos utilizar esse conhecimento para desenvolver drogas antiarrítmicas. Então, quando se pensou em usar drogas que controlassem as arritmias cardíacas, pensou-se na eletrofisiologia cardíaca. Então, nós temos as drogas de classe 1. Essas drogas de classe 1 são drogas que diminuem, bloqueiam os canais de sódio. Então, bloqueiam aquela fase 0 da despolarização. E elas podem prolongar a chamada refratariedade, ou seja, após um estímulo, a fibra ou a célula fica mais resistente a um novo estímulo. E tem esses bloqueadores da classe 1A que ainda bloqueiam também os canais de potássio. Por isso, essas drogas são muito potentes e muito mais arriscadas também de provocar focos ectópicos, de provocar bradicardia, de provocar hipotensão. Então, essas drogas, elas são drogas de mais potência e maior risco. Hoje, dessas drogas, poucas são utilizadas rotineiramente. Poucas são usadas, porque elas têm esse risco maior de produzir novas arritmias, de disparar focos ectópicos. Então, hoje elas são menos usadas. A mais usada aqui é a procainamida, que pode ser usada em arritmias refratárias, arritmias de difícil controle. Vocês vão ver poucos pacientes usando esses agentes da classe 1A, só para aquelas arritmias muito severas. E atenção, são corações que estão muito afetados na sua condutibilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao adicionar qualquer outra droga cardiovascular a esse paciente. Da classe 1B, nós temos aí 2 agentes mais usados, a lidocaína e a fenitoína. Bloqueadores, são todos bloqueadores dos canais de sódio na célula. Lidocaína
é a xilocaína, é o anestésico mesmo, que é usado por via endovenosa em algumas arritmias ventriculares, principalmente arritmias pós-infarto, pós-IAM. Né? Não é mais uma droga de primeira escolha, é para ser usada em UTI, porque ela só é injetável. Não existe essa droga por via oral. E aqui nesse grupo nós temos a fenitoína. A fenitoína é usada como anticonvulsivante. Nós já falamos dela no tratamento das epilepsias. A fenitoína tem também uma ação importante sobre a fibra muscular cardíaca, diminuindo a condutibilidade. Então, ela pode ser usada também em algumas arritmias. Não são drogas de primeira escolha. Nenhuma delas são drogas de escolha secundária. A fenitoína mostrou-se útil em arritmias induzidas por digitálicos. Daqui a pouco nós vamos falar quem são os digitálicos. Então, a fenitoína e a lidocaína ainda têm algum uso nesse grupo, mas também para situações especiais. E da classe 1C é que nós temos a droga dessa classe 1 mais utilizada, que é a propafenona. A propafenona é usada em várias arritmias, as que a gente chama de arritmias supraventriculares e arritmias ventriculares. Quando eu digo para vocês que existe uma arritmia supraventricular, eu estou dizendo que a geração dessa arritmia, o impulso anômalo está gerado nos átrios, acima dos ventrículos, geralmente no próprio nó sinusal. E quando eu digo arritmias ventriculares, eu digo que essa arritmia é gerada após o nó AV, então mais gerada dentro da massa ventricular. A propafenona, então, é a droga mais usada desse grupo. Também ela fica restrita para arritmias refratárias de mais difícil controle, mas atualmente ela é prescrita com maior frequência. Então vocês vão encontrar pacientes usando propafenona com maior frequência. Da classe 1 é a droga que ainda é muito utilizada no tratamento das doenças cardiovasculares. Na classe 2, nós temos os bloqueadores beta-adrenérgicos, que bloqueiam principalmente os receptores beta-1 cardíacos, diminuindo, então, a sensibilidade adrenérgica do sistema de condução e, com isso, você vai ter uma diminuição da frequência cardíaca. As drogas mais usadas dessa classe não são as mesmas usadas no tratamento da hipertensão arterial ou da insuficiência cardíaca, por exemplo. Usa-se muito o sotalol. O sotalol é o agente beta-adrenérgico mais utilizado. Tá? Essa droga sotalol, então, é usada para arritmias cardíacas, principalmente em pacientes que tiveram infarto do miocárdio. Pacientes que sofreram infarto do miocárdio, por ela diminuir o consumo de oxigênio, ela é uma droga que pode ser utilizada para tratamento de arritmias. O Matheus me pergunta aqui, dizendo que ele não entendeu muito bem qual é a indução da arritmia. O caso é o seguinte, o coração responde ao sistema elétrico de condução, nó sinusal, nó atrioventricular, as fibras de Purkinje, as fibras e os feixes de His. Então, para que o coração se despolarize, você precisa de passar um impulso elétrico por esse sistema de condução. Se você bloquear esse sistema de condução, o próprio coração gerará atividade elétrica. O coração não para, ele começa a gerar atividade elétrica. Existem áreas automáticas dentro do coração. Essas áreas automáticas começam a gerar impulsos de maneira desordenada e disparam uma arritmia cardíaca. Então você vai ter arritmia cardíaca por disparo de atividade elétrica dentro do próprio coração. Essa atividade elétrica pode pegar uma carona no próprio sistema de condução e acelerar os batimentos cardíacos. Tá? E depois nós vamos para a famosa classe 3. Toda droga antiarrítmica pode ser pró-arrítmica, tá, Matheus? Toda droga pode ser. Pode gerar, principalmente da classe 1, porque elas bloqueiam uma fase muito importante da despolarização do sistema de condução. Na classe 3, nós temos hoje o antiarrítmico mais utilizado, né? Junto com a propafenona e com os beta-bloqueadores, a amiodarona
é o antiarrítmico mais usado da atualidade, bloqueando principalmente os canais de potássio, mas atuando também na fibra como um todo. Ela diminui as trocas iônicas como um todo. A amiodarona atua como se fosse um anestésico, bloqueando a ação nervosa. E a amiodarona, a gente precisa de dar uma pausa para falar um pouquinho mais dela, porque vocês vão encontrar muitos pacientes utilizando a amiodarona. A amiodarona é uma droga bem potente. Ela é uma droga que diminui bastante a condutibilidade do sistema de condução. E ela demora um pouquinho para fazer efeito, porque ela precisa de impregnar o miocárdio. Ou você precisa de impregnar o miocárdio com doses altas e ir diminuindo, ou impregnar o miocárdio ao longo do tempo. E quando você para de usar a amiodarona, ela demora até 2 meses para deixar os depósitos cardíacos. Ela é eliminada lentamente dos depósitos cardíacos, gastando até 2 meses para fazer isso. E a amiodarona tem 2 problemas, ou 3 problemas especiais com ela. Ela interfere na função tireoidiana. Ela tem iodo na sua estrutura, ela simula o hormônio tireoidiano e ela pode, então, produzir disfunção tireoidiana, tanto hipo quanto hipertireoidismo, com uma tendência maior para um certo hipertireoidismo em pacientes. Outra coisa que já foi associada à amiodarona é fibrose pulmonar. Então, fibrose pulmonar, disfunção tireoidiana, e o terceiro problema com a amiodarona é a deposição de pequenos cristais na córnea. É reversível isso, mas o paciente pode ficar com a visão embaçada, com a visão turva, por causa de depósitos de amiodarona, de microcristais, que se formam em função do uso da amiodarona. Então, a fibrose pulmonar, a disfunção tireoidiana e a deposição de microcristais corneanos são problemas que já foram associados à amiodarona. E ela é também muito pró-arrítmica. Por ela formar essa grande impregnação miocárdica, ela pode desencadear a formação, o disparo de focos ectópicos e mecanismos de entrada desses estímulos no próprio sistema de condução e disparar arritmias cardíacas. Apesar disso, ela é bastante utilizada, mas o médico tem que ter cuidado com a amiodarona, a droga da classe 3. Então, até agora, nós falamos de 3 drogas que são muito usadas, né? 3 drogas, praticamente 2, a propafenona e a amiodarona. E, em terceiro lugar, os bloqueadores beta-adrenérgicos, principalmente o sotalol, muito utilizado. Então, sotalol, amiodarona e propafenona são os antiarrítmicos que mais vocês vão ver pacientes utilizando. Tá? Tomando esse cuidado aí, são todas drogas potentes. O sotalol aparece aqui de novo, ó, porque além de bloquear ser um bloqueador beta-adrenérgico, ele também bloqueia canais de potássio. Tá? E na classe 4, nós temos os bloqueadores dos canais de cálcio. Lembrem que o cálcio é um íon muito importante na despolarização da fibra muscular cardíaca e das fibras que compõem o sistema de condução. Então, ele vai desacelerar aquela fase do platô do cálcio. E vão prolongar essa fase, prolongar a despolarização do coração, diminuindo o risco de arritmias. Aí, então, nós temos o verapamil, principalmente. O verapamil, que nós já falamos do bloqueador de canal de cálcio, o verapamil é o mais importante, é o que tem, por excelência, ação antiarrítmica, e em menor grau o diltiazem. Diltiazem tem menor ação antiarrítmica do que o verapamil. O verapamil é aqui a droga mais importante desse grupo, bloqueadores de canal de cálcio, indicado especialmente para arritmias supraventriculares. E em outras drogas, nós temos o digitálicos, nós vamos falar dele daqui a pouco, e a adenosina, que é uma outra droga usada no tratamento das arritmias supraventriculares. Ela é usada, às vezes, em substituição ao verapamil. A adenosina é outra droga desse grupo. Então, qual a mensagem que fica para vocês das drogas antiarrítmicas? Primeiro, você não vai tratar toda e qualquer arritmia, só aquelas arritmias de maior risco, as sustentadas, as potencialmente fatais,
principalmente em pacientes sintomáticos, mas alguns assintomáticos também vão ser tratados. E você tem que dar atenção especial à indução de arritmias que pode acontecer, a quedas da pressão arterial e a reduções muito marcantes da frequência cardíaca. Fiquem de olho nisso. Aqui tem um esqueminha, um tratamento das arritmias, para ilustrar para vocês onde as drogas são mais usadas. Vocês não vão precisar de decorar isso. Tá? Aqui estão as arritmias chamadas supraventriculares. Olha que lista grande. Como é que eu vou saber isso? Você vai ter que pegar o eletrocardiograma e ver qual é a arritmia que o paciente tem. Que forma de taquicardia esse paciente tem. É uma arritmia sustentada, é assintomático, é mais aguda, tem algum problema? Vai tratar essas arritmias supraventriculares. Então aqui estão elas. Elas vão aparecer para você no eletrocardiograma. Não precisa decorar isso. E aqui um algoritmozinho de como a gente trata. Ela está sustentada. Eu vou olhar de acordo com o QRS. Tento manobras vagais. Manobra vagal, você induz vômito. Né? O paciente massageia o seio carotídeo de um lado, comprime o abdômen. Isso aí pode interromper essa arritmia. Se não, você vai usar verapamil ou adenosina. Se não interromper, vem para cá, ó. Procainamida ou propafenona, ou até na cardioversão elétrica. Então isso aqui é um algoritmozinho que você vai usar se você for um cara que trabalha em CTI, trabalha em unidades de emergência, e que você vai usar isso aqui para reverter uma arritmia sustentada. As arritmias ventriculares estão aqui, principalmente as extrasístoles ventriculares e a taquicardia ventricular, que são arritmias que você pode ter que intervir com medicamento. Fibrilação ventricular, não. Fibrilação ventricular é uma parada cardíaca, então você vai ter que usar a cardioversão elétrica, rapidinho, antes que o seu paciente morra. Né? E essa torsades de pointes, não é torsades de pointes, né? Torsades de pointes, isso aqui é em francês, é uma arritmia frequentemente induzida por droga, por antiarrítmico. Essas arritmias ventriculares são mais graves, você precisa de tratá-las com mais rapidez. Né? E aí está o tratamento. Os extrasístoles, como você vai tratar, né? Se você tiver função ventricular normal, nem trata extracistolia. Se tiver alterado, a proposta é mildarona, sotalol e propafenona, que são os antiarrítmicos mais utilizados, né? Que nós vamos utilizar. Né? E, ainda bem, a taquicardia ventricular, ela é uma arritmia frequentemente tratada, abordada, né? Você tem que tratar sempre se ela for sustentada, porque ela pode evoluir para uma fibrilação ventricular, então você vai usar essas drogas que nós falamos aí. Então quem acaba nós caímos sempre em quem? Sotalol, amiodarona, propafenona. E esse trio, ele é o mais utilizado em todas as circunstâncias, com a amiodarona em destaque. Certo? Então, quando você vai chegar numa arritmia mais grave, você já tem que pensar em cardioversão. Existe um cardioversor implantável, ele dá um choquinho no paciente por demanda, e a cardioversão elétrica na emergência, que você tem que saber fazer, todo médico tem que saber fazer essa cardioversão elétrica. Tá? E nas arritmias por digital, que a gente recomenda a ferritoína, principalmente nas taquiarritmias, e marca-passo nas bradiarritmias. Bom, isso então foram as drogas antiarrítmicas. Um passeio rápido pelas drogas antiarrítmicas, onde ficou a mensagem para vocês. É para tratar casos especiais, para vigiar a ocorrência de novas arritmias, é para usar as drogas de menor risco, e quando você tiver um paciente seu em uso de antiarrítmico, você primeiro veja se você não vai produzir interação medicamentosa quando você resolver passar, por exemplo, anti-inflamatório para ele. Então, peraí, esse paciente vai usar uso antiarrítmico, deixa eu ver o que eu vou receitar para ele aqui, para ver se não tem interação medicamentosa, se eu não vou piorar a situação. Atenção especial, eu já chamo a atenção de vocês, para uso de antidepressivos.
em pacientes que têm arritmias cardíacas. Os antidepressivos podem aumentar o chamado intervalo QT. Fica já uma tarefinha para vocês. Quais drogas que podem aumentar o intervalo QT? Quais drogas que você usa no dia a dia que podem aumentar o intervalo QT? Entre o complexo RS e a onda T. Quando você aumenta esse intervalo QT, você abre espaço para o disparo de focos ectópicos. Você abre espaço para arritmias sustentadas. Então, nós temos que tomar cuidado com quem usa antiarrítmico, com pacientes que já está com problemas cardíacos e que você vai usar drogas que aumentem esse famoso intervalo QT. Ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, intervalo QT. O que é isso? O que nós vamos fazer com drogas que fazem isso, que aumentam esse intervalo QT? Apesar de ter escrito aqui Q, nem sempre é onda Q não, tá? É o QRS, entre o QRS, seja lá como o QRS for conformado no eletrocardiograma, e na onda T. Isso aqui, então, é uma coisa importante para vocês saberem para a vida. Não é saber para o professor, não, saber para a própria vida. Também dentro desse enfoque de eletrofisiologia cardíaca, desenvolveram chamados agentes inotrópicos positivos. Hoje essas drogas são menos utilizadas, mas nós precisamos falar delas, porque ainda é um recurso que pode ser empregado para muitos pacientes cardiopatas. Agentes inotrópicos positivos. Quem são os inotrópicos positivos? São drogas que aumentam a contratilidade cardíaca. São drogas que fazem o coração bater com mais força. Com isso, você vai melhorar as condições clínicas do seu paciente. Então, você está lá com um paciente com insuficiência cardíaca, coração fraquinho, disfunção sistólica, você usa essas drogas para aumentar a força contrátil do coração. Essas drogas vão dar uma tremenda melhora para o seu paciente. Ele vai ficar mais ativo, vai melhorar os sintomas da insuficiência cardíaca, vai melhorar a dispneia, a fadiga, vai diminuir o edema, mas vai encurtar a sobrevida desse paciente. Não vai aumentar a sobrevida dele. Porque você está pegando uma estrutura doente e fazendo essa estrutura trabalhar mais. Então você vai pegar aquela parte boa do coração do paciente e fazer essa parte boa trabalhar em dobro. Vai haver um períodozinho de melhora, mas a duração do coração vai ser menor. Assim que você faz uma estrutura trabalhar o dobro da sua capacidade, ela melhora a sua performance por um tempo, mas depois ela vai durar menos tempo. Isso é uma coisa com qualquer máquina. Você acelera muito o motor, ele rende mais, mas vai durar menos. Então, esse é o problema com os agentes inotrópicos positivos. Como eles agem, esses agentes inotrópicos positivos? Eles retardam a fase 3 da despolarização cardíaca. Retardam a repolarização. Lembra aquela fase 3 da curva? Vamos voltar lá um pouquinho para lembrar a fase 3. Quem não se lembra? Deixa eu ver se está aqui. Não, mais para frente. Aí. Fase 3, ó. Fase 3 já é uma fase de repolarização da fibra muscular cardíaca. E aqui nós estamos mais voltados para o músculo cardíaco. Quando você retarda essa fase 3, que é feita através da bomba sódio-potássio, devolve sódio para fora da célula e potássio para dentro. Quando você retarda a ocorrência da fase 3, você prolonga a fase 2. Então você aumenta o tempo que o coração tem para contrair. Agora danou-se que eu perdi qual slide que eu estava. Não é aqui, vamos lá. Então, quando você retarda a fase 3 do sistema de condução, da despolarização cardíaca, você então faz com que essa fase 2 aumente, você tem maior ação do cálcio e aumenta a força de contração do coração. Claro que quando você faz isso, você aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio.
E também retarda a despolarização. Quando você retarda a despolarização, você diminui a frequência. Por isso, o digital pode ser usado também como antiarrítmico, principalmente arritmias supraventriculares, fibrilação atrial, principalmente. Então, o digital é muito usado, às vezes, ainda é usado em tratamentos de fibrilação atrial, porque ele vai diminuir a condução pelo sistema de condução elétrica e vai reduzir a frequência cardíaca. Mas ele também vai aumentar a força de contração do coração, pode aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio. E pode, às vezes, aumentar um pouquinho a resistência vascular periférica. Né? Mas isso não é tão importante, não. O importante é o aumento da contratilidade e a redução do automatismo que você nota quando você usa digitálicos. Essas drogas não são muito usadas mais na atualidade, porque elas têm algumas características que tornam o uso delas mais arriscado. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a tratar a insuficiência cardíaca, a gente usava digitálico muito frequentemente. Todo paciente com insuficiência cardíaca tomava digital. Até diziam as más línguas que cardiologia era só você decorar o DDD, digital, diurético, dieta. Então todo mundo com insuficiência cardíaca tomava digitálico, diurético e fazia dieta hipossódica. Poucos são. Hoje, essas drogas elas já foram superadas por outras no tratamento da insuficiência cardíaca. Já mudou um pouquinho a ideia que a gente tinha de tratar a insuficiência cardíaca. Antes, a gente fazia o coração bater mais forte, dava cardiotônico, dava inotrópico positivo. Agora a gente protege o coração, fazer ele trabalhar mais devagar, fazer ele trabalhar com menos resistência. A ideia do tratamento da insuficiência cardíaca hoje é diminuir a resistência vascular, é diminuir o trabalho cardíaco, é aliviar o peso do coração. Nessa época, não. Era o coração para trabalhar mais. Então, esses inotrópicos positivos fazem isso. Chicoteiam um burro cansado, né, para ele trabalhar ainda. Essas drogas têm essa característica, baixo índice terapêutico. Isso quer dizer que a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. Então, eu não posso ficar variando muito dose. Eu tenho uma faixa restrita de dose para trabalhar. Já falei que melhora muito os sintomas do paciente, melhora muito, melhora a qualidade de vida, mas não aumenta a sobrevida. E tem um risco de grande acúmulo no organismo e de muita interação medicamentosa. Tem um volume de distribuição muito grande, então são drogas que acumulam muito no organismo e elas podem demorar dias para serem eliminadas completamente. Nós temos as indicações precisas. Nós vamos usar na insuficiência cardíaca. Pronto, primeira indicação, insuficiência cardíaca. Não existe nenhuma outra indicação para o uso digitálico. Mesmo quando você tem arritmia, indivíduo com insuficiência cardíaca e arritmia. Então, insuficiência cardíaca com fração de ejeção muito baixa. Então, aqueles pacientes que, apesar do tratamento, ainda mantêm fração de ejeção muito baixa, a gente pode usar digital. Aqui está o sinal, um grande sinal de baixa fração de ejeção, que é a terceira bulha. Os professores, na nossa época, diziam que o coração, quando estava com a terceira bulha, ele estava falando para você assim, digital, 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 né? É o tum-tatá, digital, digital, digital. Então, usa essa droga. Não é hoje uma indicação tão precisa. Você precisa melhor medir a fração de ejeção do paciente e ver se ela continua baixa, apesar do tratamento que ele já está usando com outras drogas. Segundo, aquele paciente com insuficiência cardíaca e arritmia supraventricular, principalmente aquele que tem fibrilação atrial, vai se beneficiar do uso de digitálico. Os muito sintomáticos, apesar do tratamento, e sempre, com disfunção sistólica. Se o paciente tiver disfunção diastólica, o problema dele for o menor relaxamento do coração, não adianta usar uma droga que aumenta a contratilidade. Então, essas indicações hoje são precisas. O paciente tem que estar resistente aos outros tratamentos, mantendo baixa fração de ejeção, ou com arritmia, ou muito sintomático. Tá? Então, aí, vamos usar digitálicos. Essas drogas, elas são muito mal toleradas pelo aparelho gastrointestinal. Provoca muita náusea, vômito e, às vezes, até diarreia. Por isso, é clássica a prescrição de qualquer digitálico depois do almoço. Tomar um comprimido depois do almoço. Isso aí é clássico, para diminuir a irritação gástrica.
Essas drogas podem também provocar estímulo ao sistema nervoso central. E em pacientes mais sensíveis, podem provocar confusão mental, agitação, né? Alguns pacientes podem ter até alucinações, então elas podem ativar muito, excitar o sistema nervoso central e os pacientes ficarem confusos, principalmente pacientes idosos. E sobre o coração? O problema que o digital tem sobre o coração é a intoxicação digitálica, onde o digital pode induzir arritmias. Então, pacientes em uso digitálico podem, de repente, começar a apresentar arritmias cardíacas as mais variadas. Ele começa com náusea, vômito, confusão mental e começa a ter arritmia cardíaca. O médico tem que estar muito atento para a intoxicação digitálica, que ela vai se manifestar sobre essas 3 ações, principalmente, e vai o selo da intoxicação digitálica é o paciente começar a ter arritmia. Você tem que interromper o uso do digital, tratar a arritmia depressa, porque a intoxicação digitálica pode matar. Pode matar. Tá? Então tem que estar muito atento a essa situação. A gente usa, então, doses, a menor dose possível para impedir a impregnação, o acúmulo no organismo e a intoxicação. Por serem drogas que acumulam muito no organismo, o risco de intoxicação é grande. Nós temos 3 digitálicos disponíveis, a digoxina, a digitoxina e o deslanosídeo. Digoxina você pode usar por via endovenosa ou por via oral. A digitoxina usa-se por via oral e o deslanosídeo somente injetável, para a digitalização rápida em pacientes muito descompensados. Coisa que hoje a gente usa muito pouco. Usa-se muito pouco o deslanosídeo. Ele é uma droga de meia-vida muito longa, acumula muito, demora muito para ser eliminado, e hoje a gente raramente encontra pacientes com insuficiência cardíaca que precisem de uma digitalização tão rápida. A digoxina, então, é a mais usada. A digoxina, quando você usa, ela demora 3 a 5 dias para abandonar o organismo. E você vai usando dose mínima possível. Os comprimidos dela são com 0,25 miligramas, mas você tem também gotas para titular a dose. E vai usando a menor dose eficaz possível. A digitoxina, ela demora 7 dias, pelo menos, para deixar o organismo. A diferença dela em relação à digoxina, que ela não é de eliminação renal, ela é de eliminação hepática. Então, ela pode ser usada em pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção renal. Pacientes com insuficiência renal também. Porque ela não sendo eliminada pelo rim, ela não vai se acumular demais no organismo. Então, você usa digitoxina em alguns casos de pacientes com doença renal crônica. E a digoxina para a maioria dos outros casos. Lembrando sempre, não são drogas de primeira escolha. São drogas hoje que você usa lá pela 4ª linha de tratamento, mais ou menos, que você vai usar esses inotrópicos positivos. Tentaram, então, desenvolver outros agentes inotrópicos. Existem outros inotrópicos não digitálicos, mas não são drogas de uso constante. Não são drogas para você usar no dia a dia. São drogas usadas em circunstâncias especiais, esses inotrópicos chamados inotrópicos não digitálicos. Então, drogas que hoje a gente usa muito pouco no dia a dia. A ideia inicial foi tentar usar simpático-miméticos, drogas que atuassem nos receptores adrenérgicos beta-1, provocando aumento da força de contração cardíaca. Essas drogas, nenhuma delas pôde ser usada continuamente. Não foi possível desenvolver agentes simpático-miméticos de uso diário, de uso ambulatorial. Essas drogas, elas têm que ser só injetáveis. A meia-vida delas é muito curta, você tem que fazer infusão contínua dessas drogas. Então, elas são usadas somente em regime hospitalar. Essas drogas, eu vou passar por elas, para vocês conhecerem essas drogas, que vocês vão ver muito uso dessas drogas em UTIs. UTIs. O que essas drogas fazem?
elas vão atuar no receptor beta-1 cardíaco, aumentando a força de contração. E também vão atuar nos beta-2 pulmonares, causando broncodilatação. E vão também atuar nos receptores alfa adrenérgicos. Então, são drogas com múltiplas ações. No receptor beta-1 cardíaco, elas aumentam a força de contração do coração e aumentam a frequência cardíaca. Os receptores beta-2, principalmente nos brônquios, vão causar broncodilatação. E nos receptores alfa, vão causar vasoconstrição periférica. Então, vão causar isso aí, eleva a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, dilata os brônquios. E como elas aumentam a frequência cardíaca e a força de contração, aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Elas são indicadas hoje muito mais do que insuficiência cardíaca em situações críticas, em falências cardíacas agudas e em estados de choque, onde no estado de choque a ideia é aumentar a resistência vascular periférica, aumentar a pressão do paciente e aumentar a força de contração do coração. E na insuficiência cardíaca e em outras situações de baixo débito, de falências cardíacas agudas, você vai usar para tentar aumentar a contratilidade miocárdica para salvar o paciente. Então, são drogas usadas em situações especiais. Você só vai usar isso se você for trabalhar em hospital, trabalhar em CTI. Aí você vai aprender a usar essas drogas. E quando você entrar lá no hospital, você ainda vai ver, se dá uma olhadinha na cabeceira dos pacientes que estão internados em CTI. Quem está em choque está usando alguma dessas drogas. A primeira delas é a dopamina. A dopamina, ela é convertida em noradrenalina no organismo. E dependendo da dose que você usar, ela vai atuar mais nos receptores beta-1, mais no beta-2, mais no alfa. Dose bem baixinha causa até uma vasodilatação renal. À medida que você vai aumentando a dose, ela se torna inotrópica positiva e depois vasoconstritora. Então, você quer o quê? Melhorar o fluxo renal? Dose baixa. Você quer aumentar a força de contração cardíaca? Doses intermediárias. Você quer aumentar a pressão arterial? Doses mais altas. Isso tudo é infusão venosa. Você prepara essa droga no soro e aplica na veia do paciente. Certo? Então, ela depende disso. Agora, isso aqui nem sempre é assim tão bonitinho, tão preciso, não. Porque o tônus adrenérgico varia de um paciente para outro. Às vezes, você dá uma dose baixa, a pressão do paciente sobe. O coração dele dispara. Então, não é assim tão matemático, não. Tá? Segunda droga desse grupo é a dobutamina. A dobutamina, ela age muito mais no coração. Então, ela altera menos a pressão arterial e menos a frequência cardíaca e aumenta mais a contratilidade. Ela é menos potente, mas ela é mais voltada para melhorar a contratilidade cardíaca, com menor aumento da frequência cardíaca e com menor aumento da pressão. Então, ela pode ser usada aí nessas situações que você quer aumentar a força de contração do coração, principalmente nas insuficiências cardíacas refratárias ou nas disfunções cardíacas agudas em que há perda de contratilidade, como no choque séptico, como no infarto do miocárdio grave, ela pode ser usada. E a noradrenalina é a própria noradrenalina, logo é a mais potente, a que causa mais aumento da frequência cardíaca, mais aumento da pressão. Vocês vão ver muitas vezes no CTI o paciente usando as duas. Associa-se a dobutamina com uma dose dela para aumentar a força de contração cardíaca e uma dose menor de noradrenalina para aumentar a pressão arterial, principalmente nos estados de choque. Qualquer estado de choque grave, você às vezes precisa usar essa combinação. Então, apesar de serem inotrópicos positivos, são usados somente em situações críticas, somente em situações hospitalares, tá? Por causa da necessidade de um controle permanente. E a outra tentativa de aumentar a contratilidade miocárdica foram esses inibidores da fosfodiesterase, que são drogas que aumentam a disponibilidade de AMP cíclico na fibra cardíaca. Impedem o ATP é convertido em AMP cíclico, e o AMP cíclico é um importante mediador de atividade celular. Vocês já viram isso, inclusive, na Farmaco 1. Quando você aumenta a quantidade de AMP cíclico na célula, você aumenta a atividade metabólica da célula.
Quando você diminui essa atividade. A fosfodiesterase é a enzima que degrada o AMP cíclico. Quando você inibe a fosfodiesterase, você aumenta a quantidade de AMP cíclico, você diminui a degradação do AMP cíclico. E aí, por isso você aumentaria a atividade celular e aumentaria a força de contração do miocárdio. Também aqui essas drogas acabaram tendo que ser usadas em infusão contínua. Então é só para situações críticas, é só para aqueles caras que estão com falência cardíaca grave. Né? E o problema é a grande interferência dessas drogas na pressão arterial. Né? Provocam muita hipotensão e podem precipitar arritmias cardíacas. Hoje a gente usa essas drogas também em ambientes especiais, em ambientes controlados, unidades de tratamento cardiológico especializados, CTIs, que você pode usar a rinona ou a milrinona como um inotrópico positivo em situações críticas e não para uso constante, não para uso diário. E também tentaram isso, os sensibilizadores do cálcio, que aumenta a ação do cálcio na fibra muscular cardíaca. Então, claro, quanto mais a ação do cálcio, maior a força contrátil do coração. Também, você tem que usar a infusão contínua, também ficou para situações críticas. De modo que nós não temos um cardiotônico, não temos um inotrópico positivo, bom para uso diário, sem risco nenhum. Ainda temos que recorrer aos velhíssimos digitálicos. Bom, aí então nós temos as duas drogas, o levosimendan é a mais usada nesse grupo, em ambientes especiais também. No dia a dia, a gente acaba tendo disponíveis somente os digitálicos mesmo, com todas as suas limitações, com todos os seus riscos. O alto risco de intoxicação, o baixo índice terapêutico, a falta de tolerância gástrica e a redução da sobrevida do paciente. Mas, em determinados casos, não há mais o que fazer além de usar essas drogas. Vamos passar agora para um segundo grupo, para um grupo especial de drogas que nós vamos chamar de drogas vasoativas. Mas antes, os nossos tradicionais 5 minutos para o cafezinho. 5 a 6 minutos e meio. Né? Vamos lá para o nosso cafezinho. Hoje eu estou maravilhado com a quantidade de gente que está na sala, que está assistindo a aula, ou que ligou o computador. Nós estamos com 50 participantes. Eu estou maravilhado. Tá? Então vamos ao cafezinho. E depois eu queria que a mamãe Maria Clara me dissesse quantos alunos tem na turma, que eu já vou combinar com vocês alguma coisa sobre o trabalho final do curso aí. Né? Então vamos agora dar o nosso descansozinho. Tá ok? Então, até daqui a pouco. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, beneath those sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh,
carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gonna leave you all behind and fade. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I've never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. There's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. Oh, Mamma mia, let me go. Beelzebub, there's a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, you've done this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to Estamos de volta. Depois do nosso breve intervalinho. E vamos recomeçar. Nós estamos com uma aula a mais, né? Porque nós ganhamos aquela aulinha do carnaval. Então nós vamos poder dar uma aulinha a mais do aparelho cardiovascular para o assunto ficar mais suave. Então nós vamos agora continuar o nosso tema com esse grupo de drogas chamadas drogas vasoativas. Vejam bem, várias drogas que nós já falamos até agora do aparelho cardiovascular
São drogas vasoativas, são drogas que atuam sobre a contratividade dos vasos. Então, nós já falamos de agentes antihipertensivos que têm efeito vasoativo. Falamos de inotrópicos positivos que têm efeito vasoativo. Nós vimos ali simpático-miméticos, drogas que atuam nos vasos. E vimos também as drogas antihipertensivas que, claro, atuam nos vasos, né? São tratamento de hipertensão arterial. Mas são drogas que têm uma atuação especial, um efeito marcante. Elas são vasodilatadores de ação geral, então elas têm indicações muito específicas. Essas drogas vasoativas que nós vamos falar agora, elas têm outras indicações, outro perfil funcional, outro perfil farmacológico, e muitas delas não têm sequer efeito comprovado, efeito palpável quando você usa no seu dia a dia. Então vamos para essas drogas vasoativas para vocês entenderem quem são. Primeiro grupo são chamados nitratos. Vocês vão ver muito paciente tomando nitrato, especialmente pacientes que tiveram infarto do miocárdio. Esses nitratos são drogas muito antigas, já usadas há muitos anos no tratamento da doença arterial coronariana, no tratamento da angina, no tratamento do infarto, no tratamento das consequências e das manifestações clínicas da doença arterial coronariana. O que essas drogas fazem? O que elas têm de diferente das outras drogas vasoativas? Elas primeiro atuam aumentando a disponibilidade de óxido nítrico na parede do vaso. Quando você aumenta a quantidade de óxido nítrico num vaso, você dilata esse vaso. E os nitratos atuam tanto nas veias quanto nas artérias. É venodilatação e dilatação arterial. Então ela dilata artérias e veias. Agora veja bem, quando você dilata a veia, você vai acumular uma maior quantidade de sangue na periferia do organismo, na circulação sistêmica. Quando você aumenta a quantidade de sangue nas veias sistêmicas, você diminui o retorno venoso ao coração. Você diminui, então, a pré-carga cardíaca. Pré-carga. E quando você dilata as artérias, você diminui a resistência vascular periférica. Então, você diminui a pós-carga. Então, você diminuindo o volume de sangue que chega ao coração e diminuindo a resistência dos vasos para onde o coração deve bombear o sangue, você diminui o trabalho cardíaco. E quando diminui o trabalho cardíaco, você diminui o consumo de oxigênio pelo miocárdio, aliviando as manifestações da doença arterial coronariana, diminuindo a dor no peito que o paciente tem, diminuindo o risco de uma obstrução arterial aguda. Então é isso que os nitratos fazem. Então eles vão diminuir o trabalho cardíaco. Acreditava-se antigamente que nitrato dilatava as coronárias. Era um vasodilatador coronariano, por isso melhorava a performance cardíaca e diminuía os sintomas de quem tinha doença coronariana. Depois descobriu-se que esses nitratos agem muito mais nos vasos sadios que nos vasos doentes. Então, se você tinha uma coronária doente e o nitrato agia mais na coronária sadia, ia roubar sangue para o território da coronária sadia e diminuir o fluxo de sangue para a área doente. Isso não era vantagem nenhuma. Então descobriu-se aí que não era esse o mecanismo de ação, mas sim a diminuição da pré e da pós-carga, fazendo com que o coração trabalhasse menos, né, com menos impacto sobre o coração tivesse que fazer menos esforço e diminuísse o consumo de oxigênio. Além da doença arterial coronariana, alguns casos de insuficiência cardíaca, também pacientes, principalmente com cardiopatia hipertensiva, com grandes crescimentos ventriculares esquerdos, podem se beneficiar do uso do nitrato para diminuir o trabalho cardíaco. Mas a grande indicação é a doença arterial coronariana, que você vai usar os nitratos. Essas drogas têm um problema de uso. Qual foi o problema delas? Taquifilaxia. O que é essa taquifilaxia?
ou também chamada de tolerância. À medida que o tempo passa, o organismo vai respondendo menos a ela. Você vai sendo obrigado a aumentar a dose, diminuir o intervalo entre as tomadas, e aí, com o tempo, essas drogas vão perdendo efeito. Esse é o problema com nitrato, que é a taquifilaxia. Nós não temos como diminuir esse problema. Com o tempo, a gente sabe que o paciente não está mais respondendo a essas drogas. Vai diminuindo a resposta. Apesar de serem vasodilatadores, essas drogas não têm potência nem tempo de ação suficiente para tratar hipertensão arterial. O perfil delas não é de tratar doença hipertensiva, mas de aliviar a carga cardíaca. Essas drogas, o principal problema delas, de quem usa, é cefaleia. O paciente tem cefaleia e picos de queda de pressão. Então, eu falei, não pode ser usada, não tem indicação para tratar hipertensão arterial, mas ela pode causar eventuais quedas de pressão. E como dilata os vasos, provoca cefaleia e rubor facial. Como o paciente fala, é uma dor de cabeça danada quando toma essa droga, porque dilata os vasos intracranianos, expande esses vasos e dá um aumento da pressão intracraniana, o paciente sente cefaleia. As drogas usadas para disfunção erétil, Viagra e companhia, que é sildenafila, vardenafila, tadalafila, essas drogas usadas para disfunção erétil não podem ser usadas junto com nitrato. O mecanismo de ação é semelhante. Também essas drogas são drogas usadas para disfunção erétil, são drogas que atuam em óxido nítrico, relaxam sistemas venosos e arteriais, principalmente elas têm um tropismo pelos corpos cavernosos do pênis, por isso que elas são usadas na disfunção erétil. Mas elas agem de uma maneira geral no organismo. Quem toma Viagra também vai sentir rubor facial, pode sentir cefaleia, pode ter taquicardia reflexa, pode ter uma diminuição da pressão arterial. Então, essas drogas não podem ser usadas junto com nitrato, porque pode causar uma hipotensão severíssima no paciente e uma falência cardíaca aguda. Então, está escrito amarelinho para isso aí. Ó. Se o paciente é cardiopata, usa nitrato, não pode usar drogas para disfunção erétil. Tá? Isso é um problema. E qualquer via, tem via oral, tem via sublingual, tem via endovenosa e tem até adesivos que você coloca na pele e com absorção transdérmica. Os principais agentes são esses aí, ó. O dinitrato de isosorbida, que é usado principalmente por via sublingual, é o isordil, o propatilnitrato e o mononitrato de isosorbida. Esses três você pode usar por via oral ou por via sublingual, dinitrato, propatilnitrato e mononitrato. Hoje, usa-se muito mais o mononitrato, por ele ser uma droga mais estável, de efeito mais estável ao longo do tempo. E, além de ser uma droga mais estável, ela provoca um pouco menos de taquifilaxia. Então, qual é a vantagem? O efeito é mais uniforme ao longo do tempo e menos taquifilaxia. O dinitrato isosorbido e o propatilnitrato costumam ter uma oscilação maior de efeito, às vezes um impacto muito grande inicial, uma variação maior de efeito. E o mononitrato, uma variação menor de efeito. E a nitroglicerina, né, apesar desse nome ela não explode, é usado principalmente por via endovenosa em pacientes críticos, aqueles pacientes que chegam com infarto do miocárdio ou aquela doença arterial coronariana mais severa. Então, esses pacientes estão ali para usar por via endovenosa a nitroglicerina. Geralmente é pouco usada a nitroglicerina porque os outros produtos resolvem muito bem, sublingual, oral, né? Sublingual para crise e o oral para manutenção. Todos os três têm dinitrato, propatilnitrato e mononitrato. Então, para isso que essas drogas servem. Atenção para aquilo que nós falamos sobre disfunção erétil e também vigiar a pressão arterial do paciente, que ela pode ter oscilações quando o paciente usa esses medicamentos. Tá? O problema continua sendo o mesmo, né? Todos eles é a tolerância ou a taquifilaxia, que vão perdendo efeito com o tempo. Então, são usados para tratamento clínico da doença arterial coronariana.
O segundo agente vasoativo importante para nós é o nitroprussiato de sódio. Esse aí, você só vai usar na veia do paciente, não tem jeito de usar por via oral, por nenhuma outra via, nem sublingual, nada disso. Você vai usar essa droga injetável, em solução. Além de você usar em solução, você tem que proteger a solução da luz. Essa droga é inativada pela luz. Então você tem que encapar o frasquinho dela, ou usar em frasco escuro, para ela funcionar. E tem que ser usada por via endovenosa sob rigoroso controle. Essa droga é um potente vasodilatador, é o vasodilatador mais potente que nós temos, de ação ultra rápida, e de cessação de ação também ultra rápida, porque o metabolismo é muito rápido. Então, para que a gente vai usar nitroprussiato de sódio? Para as emergências hipertensivas, para aqueles pacientes que chegam com pressão arterial muito elevada e que você precisa de baixar a pressão arterial dele rapidamente, com cuidado, mas mais rapidamente. Então você vai colocar essa droga na veia do paciente, gota a gota, e vai regulando a queda da pressão. Lembrando, a pressão cai muito rapidamente. E quando você interrompe a infusão venosa, a pressão volta rapidamente também. Então não só uma queda da pressão rápida, como um retorno rápido da pressão aos valores prévios à droga. Então, vai ser na veia para essa finalidade. Dilata tanto veias quanto artérias. É venodilatador e dilatador arterial de altíssima potência. E tem que ser controlado ali, ó, na beira do leito. Não dá para você ligar isso na veia do paciente e ir embora, não. É na beira do leito. Tá? Para quê? Emergências hipertensivas. Os efeitos adversos são a hipotensão arterial e a diminuição do rendimento cardíaco que você pode ter com essas drogas. Então, temos que usar com bastante cuidado essa droga. Tem que ficar alguém do lado ali. Você pega um aluno que está lá querendo aprender no CTI, pega um estagiário, um residente, coloca lá do lado do paciente medindo a pressão toda hora, ou põe um monitor de pressão arterial nesse paciente. Tá? Porque você tem que modificar a dose, a qualquer momento a pressão pode cair demais. A vantagem é que na hora que você interrompe o gotejamento, a pressão volta. Outra coisa importante com essa droga é que ela não é para ser usada no longo prazo, é para ser usada por poucos dias. Poucos dias. O ideal seria até 3 dias. Às vezes a gente precisa usar um pouco mais, porque ela é convertida em cianeto, em tiocianeto. O metabolismo do nitroprussiato de sódio gera a formação de tiocianeto, que é uma droga venenosa, que é um veneno, né? Cianeto é um veneno, bloqueia a capacidade de transporte de oxigênio pela hemoglobina. Então tem que ficar muito atento a essa droga e usar o mínimo tempo possível. Apresentando para vocês aí, então, essa farmacoterapia cardiovascular. E ainda dentro das drogas vasoativas, nós temos um outro grande grupo de drogas que elas são de efeito discutível. Você não consegue ver o efeito. Quando você usa nitrato, o efeito seu fica na cara. O paciente melhora a dor no peito rapidinho. Quando você usa antihipertensivo, você mede a pressão do paciente e vê que a pressão caiu. Quando você usa digitálico, que tem também um efeito vasoativo, você vê o coração melhorando. Quando você usa nitroprussiato de sódio, a pressão cai. Você usa simpático mimético, a pressão sobe, o coração acelera. Você vê tudo facilmente acontecendo na sua frente. Essas drogas são drogas que foram vendidas e são vendidas ainda como capazes de dilatar territórios vasculares especiais. Então são chamados vasodilatadores periféricos, vasodilatadores cerebrais. A grande maioria delas não tem um efeito palpável, visível. O efeito é discutível. O resultado é discutível. Embora in vitro mostre que elas dilatem vasos, in vivo isso nem sempre é demonstrado. Então presta atenção nessas drogas, porque elas são muito usadas, mas com efeitos pouco evidentes, pouco evidenciáveis para você que está atendendo o seu paciente. Então, elas têm uma provável ação vasodilatadora e algumas têm uma ação que eles chamam de hemorreológicas. O que é hemorreológica? Elas são capazes de aumentar a plasticidade das hemácias, fazer com que as hemácias se moldem
deformem e passem em vasos obstruídos, vasos parcialmente obstruídos. Então, eu falo que essas drogas, elas ensinam a hemácia a encolher a barriga e passar em lugares apertadinhos. Hein? Fazem isso. Esse efeito é muito difícil de ser comprovado em vivo. Eles viram in vitro que a hemácia fica com a sua membrana mais deformável, mas em vivo é muito difícil você dizer, olha, está melhorando ali porque está passando hemácia mais por aquele vaso parcialmente obstruído. Mas apesar disso, vocês vão ver muito o uso dessas drogas. Muito, muito, muito. Eu vou mostrar para vocês aqui os mecanismos de ação presumidos dessas drogas. Algumas inibem, bloqueiam os alfa-receptores. Lembra que alfa-receptor em vaso causa vasoconstrição. Se você bloqueia o receptor alfa, você vai ter menor ação de catecolaminas nesses receptores e maior efeito vasodilatador. Alguns inibem a fosfodiesterase e aumentam a disponibilidade de AMP cíclico no vaso, relaxando a musculatura lisa do vaso. Tem bloqueador de canal de cálcio, é o nimodipino, e tem drogas com mecanismo indefinido e muito pouco usadas hoje. São aquelas que são chamadas de hemorreológicas, são menos usadas hoje. Né? Então, esses são os mecanismos de ação presumidos. Nenhum desses mecanismos é suficiente para baixar a pressão arterial. Nenhum desses mecanismos é suficiente para provocar efeitos inotrópicos, ou nenhum desses mecanismos é suficiente para causar uma vasodilatação perceptível por exame físico. Quem são essas drogas, então? Tá aí, a pentoxifilina, a dihidroergocristina, são drogas chamadas vasodilatadoras cerebrais e hemorreológicas. Elas melhorariam a circulação tanto nos vasos cerebrais quanto nos vasos periféricos. Não há benefício comprovado nem da pentoxifilina, nem da dihidroergocristina. Tá? Não tem. Depois você vai para o buflomedil, que foi uma droga usada há muito tempo para a doença arterial periférica e para a doença cerebrovascular. Os benefícios clínicos também foram muito modestos, então já não é uma droga mais tão usada como ela foi no início. A nimodipino é um bloqueador de canais de cálcio com maior tropismo pelos vasos cerebrais. A gente vê muito paciente com sequela de AVC isquêmico ou com história de isquemia cerebral transitória usando o nimodipino, principalmente em dose baixa. Não serve para nada. Nimodipino é indicado apenas para evitar efeito vasoconstritor em AVC hemorrágico grave. AVC hemorrágico, professor? Você vai usar essa droga vasodilatadora em AVC hemorrágico. Porque quando você sangra dentro do cérebro, os vasos cerebrais contraem. Então você pode, além de hemorragia, ter isquemia. Para evitar o efeito isquêmico pós-hemorragia, em AVC hemorrágico, evitar que o vaso contraia em AVC hemorrágico, você pode usar nimodipino em dose alta e nos primeiros 3 dias. Dose alta nos primeiros 3 dias. E a gente vê muito paciente tomando nimodipino, um comprimido por dia, por anos e anos, porque eles tiveram AVC isquêmico. Não funciona. Tá? Então, para que serve nimodipino? Fase aguda de AVC hemorrágico grave, para evitar vasoespasmo que acontece no AVC hemorrágico. Depois veio o piracetam, que também prometia efeito hemorreológico. Hoje é em desuso. Pentoxifilina, dihidroergocristina e piracetam, mais em desuso hoje. Frequentemente tentam ressuscitar a pentoxifilina para várias indicações, mas ela não mostra benefícios. Né? Foi lançar a vinpocetina. A vinpocetina ainda está na moda. Vinpocetina, eles dizem que além de efeito vasodilatador cerebral, melhora o metabolismo neuronal e é uma droga que melhora a memória do paciente. Dizem que melhora a memória. Esses efeitos, tanto vasodilatador cerebral, melhora de fluxo sanguíneo, quanto melhora de memória, também são pouco evidentes. Faltam evidências sólidas para que você use essa droga no seu dia a dia. Mas está lá no comércio. Fala, inclusive, que é para você usar em fases iniciais de doença de Alzheimer, que seria muito bom para tratar a doença de Alzheimer, por melhorar a memória do paciente. Não tem comprovação ainda disso, não.
tá? Pelo menos até o momento, não. E a única droga que tem um efeito vasodilatador periférico mais palpável é o cilostazol. Desse grupo todo, o cilostazol foi uma droga que evidenciou melhora da performance vascular periférica, principalmente em pacientes com doença arterial periférica. Doença cerebrovascular é difícil você verificar o efeito, mas na doença arterial periférica notou-se que os pacientes tinham melhora dos sintomas quando usavam cilostazol, principalmente melhorava a claudicação intermitente. Então, ao melhorar a claudicação intermitente, você está vendo que o paciente teve uma melhora da circulação periférica. Então, foi a droga que foi mostrada uma utilidade. Então, dessas drogas todas, quem tem alguma utilidade é a nimodipina, na fase aguda do AVC hemorrágico, e o cilostazol na doença arterial periférica, que mostrou algum benefício. Os outros todos são questionáveis, ainda faltam comprovar que de fato há benefício. Apesar desses mecanismos de ação comprovados, o efeito final observado ainda é pequeno, né? Especialmente por serem drogas vasodilatadoras que não alteram a pressão arterial, não alteram muita perfusão de órgãos. Por que é vasodilatadora, sendo a gente não nota nenhum efeito vasodilatador? Então aí estão as prováveis indicações. Essas drogas são indicadas, são aprovadas para essas indicações, mas, como eu falei com vocês, benefícios palpáveis não temos muitos, tá? Não temos muitos benefícios. O próximo tema, drogas redutoras dos lípidos sanguíneos e as drogas que atuam na coagulação, vão ficar para a próxima aula, para a próxima segunda-feira. Tá? Por hoje, nós vamos parar por aqui, né? Já temos um tempinho bom de aula aí, não vamos gastar muito cérebro. Como nós ganhamos uma aula, vamos deixar então esses temas para a próxima aula, próxima segunda-feira. Ok? Eu agradeço então a presença de vocês, o acompanhamento da aula, e gostaria de ver se vocês já descobriram para mim aí quantos alunos tem na turma, né, para a gente poder fazer falar para vocês como vocês vão se dividir em grupo, tá? Então, eu não consigo, nas minhas listagens aqui, eu não consigo ver quantos alunos tem, não aparece para mim. Então, se puder me informar, eu agradeço, ok? Então, até a próxima.